Eu não quero, apesar de ser prolixo, eu não quero me demorar muito, até 1 da manhã está muito bom, né? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós estamos chegando, eu e a Ruth, chegando do Pará, cidade de Belém, onde o movimento pentecostal começou, né? E nós fomos numa igreja, aniversário de 104 anos da igreja na cidade de Salinópolis, conhecida como Salinas, abreviaram para Salinas. É um balneário que está crescendo muito, tem mais gringos lá do que brasileiros. É uma praia muito bonita. E esta igreja que completou semana passada 104 anos, foi fundada pelo meu avô paterno, pai do meu pai. Foi fundada por ele. Tanto meu pai, como eu falei, meu avô materno como paterno, primeiro pastor e o outro está entre os 5, eles fundaram muitas igrejas no estado do Pará. Muitas igrejas no estado do Pará. E essa cidade de Salinas foi fundada pelo meu avô, pastor Ananias Vicente Rodrigues, e o meu pai nasceu lá, no dia 13 de agosto de 1923. Se meu pai vivo estivesse, estaria com 101 anos. E o meu avô pastoreou lá, e os últimos 12 anos de vida do meu pai, ele pastoreou também essa igreja, e ele queria muito que um dos filhos continuassem também com a igreja. Mas o meu irmão Gedilson, na época, pastoreava Foursquare, nos Estados Unidos, falou que não daria para vir. O outro meu irmão pastoreia a igreja Ceia, Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia, uma grande igreja em Belém do Pará. E faltava eu. E eu disse: pai, eu acho que eu não tenho vocação para pastorear a igreja. E meu pai me disse uma coisa que eu achei espetacular. Ele disse: meu filho, você pastoreia a igreja maior do que seu pai, do que teus irmãos, do que muita gente. Eu falei: eu, pai, não pastorei a igreja. Ele disse: não, você tem um rebanho muito grande através do rádio. Se você não quer continuar, não quer pastorear essa igreja, tudo bem, eu respeito você e encaro como sendo vontade de Deus. Mas não deixe de pastorear um grande rebanho que é através do rádio. Pessoas que te ouvem, talvez pessoas que nunca vão te ver pessoalmente, pessoas que você nunca irá vê-las também. Mas pastoreie esse povo com palavras extraídas da palavra de Deus. E o meu primo, nessa época, ele ajudava muito meu pai no período difícil do meu pai de saúde. E meu pai, então, impulsou o meu primo na frente. E nós fomos agora, a família Rodrigues inteira, eu com meus irmãos, com as esposas, fomos, e foi uma noite maravilhosa rever pessoas e ver um trabalho há 104 anos levantado pelo nosso avô, depois pastoreada pelo meu pai, agora pelo meu primo, e é uma igreja maravilhosa, uma igreja que a gente percebe o amor que eles têm pelos antepassados, pelos pioneiros. 2 avenidas, a avenida principal tem o nome do meu avô, Ananias Vicente Rodrigues, e a paralela a essa tem em homenagem ao meu pai, pastor Gerson Rodrigues, e colocaram embaixo, pai do Caleb. Não colocaram, só colocaram pastor Gerson Rodrigues. Ai, ai, ai. 2 Crônicas, capítulo 20, tá? Antes de entrar na palavra, eu trouxe um pendrive com tudo que eu já gravei, todos os meus hinos. Maior que o grão de areia, vemos a pedra, maior que a pedra, vemos o monte. Tem também Brilha Jesus, faz de mim, Senhor, um santuário. São vários hinos. Vem Paz no Vale, haverá paz no vale. Tem todos os meus
clássicos e nesse pendrive, além dos meus hinos. Eu tive um cuidado, como eu faço rádio até hoje, eu percebo que os grandes clássicos do passado estão sendo assim um pouco esquecidos. Lá, uma vez ou outra, um cantor atual pega um hino raiz e faz uma releitura, mas a gente quase não ouve. Eu trabalho em rádio, então eu falei, quer saber? Eu acho que vou fazer um resgate das principais canções das décadas de 70, 80, 90 e uma parte do ano 2000. E sentei com 4 historiadores ligados à música. Um deles é o Elias de Carvalho, que é filho do Luiz de Carvalho, o Elias de Carvalho, que é filho do Luiz de Carvalho, um dos filhos, e é proprietário da editora e gravadora Bom Pastor. Então, nós fizemos um acervo musical. Não é um pendrive com músicas antigas, não. É um verdadeiro acervo da música cristã. Nós pegamos os grandes hits que as igrejas cantavam, nas vozes de Luiz de Carvalho, Vitorino Silva, Voz da Verdade, Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, entre esses dinossauros, tal Caleb também. Deixa eu ver quem mais. Uma variedade incrível. São os grandes hits, os grandes sucessos dessas décadas, década de 70 um pouco, década de 80 já um pouco mais, década de 90 também. E eu tive um cuidado de não fazer pastas, porque quando você pega um pendrive e coloca pastas, você pega, por exemplo, 40 músicas do Luiz de Carvalho. Aí você tem que ouvir as 40 até começar o outro cantor. Então eu tive um cuidado de não fazer isso. O que eu fiz? Eu coloco as 20 primeiras é só Caleb, você vai ter que ouvir mesmo. As 20 primeiras é só Caleb, mas a partir daí intercala uma do Luiz de Carvalho, uma do Vitorino Silva, uma do Voz da Verdade, às vezes 2 do Vitorino, mas no máximo 2 de cada cantor, e assim vai até a última. São 512 canções, se não me falha a memória, são mais de 500 hinos, tá bom? Nesse pendrive, totalmente equalizado, com uma qualidade perfeita, é um acervo da música cristã que vai abençoar a tua vida. Esse pendrive custa R$100, você pode pagar no cartão de débito, crédito, Pix, em espécie, e eu dou de presente uma Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Slim da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia mais fina que existe no Brasil é esta. A do mundo, a Bíblia mais fina do mundo é uma americana, que ela é um pouco mais fina porque por causa do idioma, que tem menos letra, né? Então ela é um pouco, algumas páginas mais fina do que essa. Mas essa aqui, você pode enrolar, você pode fazer o que quiser, que é uma Bíblia colada e costurada de alto padrão mesmo, tá? Eu dou de presente, você compra o pendrive e leva de presente. Eu tenho uma outra Bíblia também, que eu não trouxe aqui, que você pode optar, que é a Bíblia King James, capa de couro, estará à disposição. A King James é a primeira Bíblia impressa no planeta, ela é em português, e é a que mais se aproxima do original. É uma Bíblia fantástica também, para quem quer a palavra de Deus. Ela é um pouquinho maior, tem uma letra um pouquinho maior, mas tem essa aqui ou a outra, você pode optar. Aí se você disser, Caleb, eu não quero música de dinossauro, eu queria uma música mais recente, que eu sou jovem, da era do Pix. Eu tenho também um pendrive com 200 e poucas canções com hinos atualizados. É um pendrive separado, com hinos a Pompeu, qual é o nome dela, o primeiro nome? Exatamente. As principais cantoras de hoje, cantores aqui, você tem nesse pendrive também separado. É a mesma coisa, você pode optar pelo louvor raiz ou pelo louvor atual. Um ou outro, o valor é o mesmo. Caleb, eu queria levar o raiz e queria levar também o atual e a Bíblia. Você vai pagar 150, você vai levar o pacote. Os 2 pendrives com a Bíblia, ok? Posso ouvir um amém? All right. Agora, se você quiser pagar R$500, deixa Deus te usar. Não deixa o inimigo entrar no meio, não. Segundo Crônicas, capítulo 20. E o versículo, dá para colocar ali, obreiro? Ou não? Se não der, tudo bem. E o versículo de número 12. Tá? Eu vou só no versículo e vou procurar ser direto, objetivo. E em poucas palavras eu entrego a mensagem que Deus colocou no meu coração para todos nós nessa noite de domingo. Amém?
Ok, vamos todos numa só voz, em uníssono, ler. Ok? No 3, você começa. 1, 2, 3. Calma, calma. Um pouquinho mais. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Diga glória a Deus. Pode tirar, querido, obrigado. Depois, anota aí, chegando em casa, leia o capítulo 20 inteiro, que você vai ver o que eu estou narrando para vocês, está no capítulo 12, eu vou parafrasear, aliás, vou tentar resumir uma lição para nós no dia de hoje, de uma forma simples. Não tenho a eloquência e a sabedoria do pastor Ismael Montanha, que ele fez todos os deveres no IBAD e eu nem tanto. Ele e a pastora Sônia. Vera, puxa vida, desculpa. A idade vai chegando, é um problema sério. Ainda bem, obrigado. Por isso que ela é mais nova do que eu. Esse capítulo 20 narra um episódio incrível. Onde eu vou buscar esse outro nome? Tudo bem. Vou fazer peça. Um dia o meu irmão, eu tenho mania de associar os nomes para não errar. E o meu irmão também tem a mesma mania. E ele estava conversando com um pastor chamado Marcelo. Aí ele falou, para não errar, ele associou a um sobrinho nosso, que o nome do nosso sobrinho é o doutor Marcelo Eusébio. E ele conversando com o pastor pela primeira vez, disse, pois é, pastor Eusébio. Ele falou, não, meu nome é Marcelo. E ele daqui a pouco, pastor Eusébio. Aí a esposa do lado falou, Jadilson, é Marcelo. Eu falei, não, é Eusébio. Eu associei com o meu sobrinho. Falou, não, mas o nosso sobrinho é Marcelo Eusébio. Ele pegou só o último nome e associou ao pastor. Assim estou eu, né? Esse capítulo 20 de 2 Crônicas narra um episódio incrível. Existia um exército nessa época invencível. Era um exército, numericamente falando, o maior da época. Os seus guerreiros, os melhores. E aonde eles iam, já era decretada a vitória, porque eles eram bons mesmo. E existia também, era o exército da Síria. E existia Judá, um país pequeno. Quem comandava Judá era Josafá. E de repente chega um emissário ofegante, que nessa época não tinha WhatsApp nem celular, e o emissário foi pessoalmente levar o recado ao rei Josafá. Josafá, está vindo aí um grande exército contra nós. Josafá falou, um exército? Quem? Exército da Síria. Ele tremeu na base. Ele já sabia da fama do exército da Síria. Ele sabia que a morte era iminente. Ele sabia que a derrota era uma questão de dias, a derrota e a morte era uma questão de dias. Ele sabia que o seu exército não era páreo para enfrentar o exército da Síria. Ele sabia disso. Ele então resolve conclamar toda a nação para jejuar e pedir socorro àquele que tem todo o poder. Ele fez o dever de casa certinho. E ele narra exatamente nesse versículo 12, dizendo, ó Deus, vem aí. Ele questiona com Deus. Um grande exército. Eles vêm contra nós. E ele diz uma frase impressionante. Ele diz, e nós não sabemos o que fazer. É uma frase que todo ser humano diz, dirá, ou já disse. Tem horas que a gente não sabe o que fazer diante de alguma coisa. Se você nunca passou por isso, se prepare que você passará. Em alguma área, o médico estuda anos e anos, ele nunca para de estudar. Mas chega uma hora, quem sabe com seus 60, 70 anos, com experiência, ele vai chegar diante de um caso e vai dizer, a medicina aqui não tem mais para onde ir, não sabemos mais o que fazer. Todos nós, não saber o que fazer é uma coisa inerente do ser humano. Uma hora, vamos nos deparar com isso, numa linguagem popular, uma sinuca de bico.
não saber o que fazer. Problemas no casamento, problemas financeiros, saúde e tudo mais. Uma hora iremos nos deparar com essa situação que Josafá estava enfrentando. Não sabemos o que fazer, mas ele encerra o versículo de número 12 que nós acabamos de ler, com o checkmate, com a palavra que encerra tudo. Ele diz, mesmo sem saber o que fazer, os nossos olhos estão postos em ti. Mesmo sem saber o que fazer, ele estava olhando na direção certa. O fato de não sabermos o que fazer, como falei, é uma coisa inerente do ser humano, porém, nunca, jamais devemos perder o foco. E se tem uma das coisas que o inimigo tenta nos dias de hoje, e não é de hoje, sempre tentou, é tirar o foco da igreja do caminho certo. Há uns anos atrás, há um tempo atrás, queimavam cristãos em praça pública, queimavam esta palavra também em praça pública, perseguiam, apedrejavam, matavam, e de repente mudaram um pouco a tática. Nos dias de hoje, o inimigo se levanta de uma forma incrível, falando com um dos diretores da Sociedade Bíblica. Eles fizeram uma Bíblia espetacular, numa só Bíblia grande, vou mandar depois uma para ti, Ismael. Uma Bíblia grande, eles colocam ali 5 versões, cada coluna com uma versão. Por quê? Vocês não têm noção, conversando com um deles, ele disse, cara, você não tem noção que nós recebemos de ofertas para produzir Bíblias com conteúdo um pouco duvidoso. O pastor Ismael tem experiência pela família e por amigos que trabalham com tradução da Bíblia. Hoje no Brasil nós temos a Bíblia inclusiva. Vai chegar uma hora, se Jesus não vier arrebatar a sua igreja, que você vai ter dúvida se está lendo a versão correta ou aquela que a inteligência artificial já está programando para fazer, para ser politicamente correto. Se tirar a eficácia desta palavra, o Espírito Santo, com certeza, terá dificuldade de atuar no coração de quem não acredita e não vive a palavra verdadeira. E o inimigo trabalha de todas as formas para tirar o foco, para tirar as pessoas do foco. E a pior coisa do mundo é você imaginar que está indo na direção certa e quando você desperta não está. Quando eu, logo no início do meu casamento, trabalhando na Rádio Marumbi, a nossa filha Késia tinha, eu acho que 3 anos ou 4 anos, eu fui cantar no Gigantinho, em Porto Alegre, uma festa maravilhosa. Só que nós fomos no sábado e tivemos reuniões no sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, e eu estava muito cansado. Naquela época, na época da Rádio Marumbi, eu podia ir para qualquer lugar do mundo, desde que na segunda-feira, 10 da manhã, eu estivesse na rádio. Quando terminou o culto, geralmente quando esses cultos eu já conversava com o pastor, porque eu viajava, tivesse que vender alguma coisa, tinha que vender antes do culto, porque eu saía antes do amém para poder dar tempo de chegar em Florianópolis. E eu estava muito cansado, então eu falei para a Ruth, eu tenho que estar segunda-feira em casa, eu não posso me atrasar. E nós saímos de noite, cansado. E eu comecei a sentir que estava com sono. E eu falei, vou procurar um posto, e o primeiro posto que eu encontrar, a gente dorme ali uma meia hora, uns 40 minutos, a gente recupera e vai andando até chegar lá, em Florianópolis. E eu procurei um posto na direita e não encontrei, até que eu encontrei um à esquerda. Então eu fiz o balão, encostei ali, chamei o frentista, falei, meu amigo, eu preciso dormir aqui uns 40 minutos, tu me chama? Eu disse, eu chamo o senhor. Parecia que eu tinha dormido 1 minuto e ele já estava batendo. Eu fui, já deu 40 já. Eu acordei, lavei o rosto, tomei um cafezinho, pulei na frente do carro para poder... agora desse jeito a gente vai até Florianópolis, com o ânimo que eu estou aqui. Pronto. Entrei no carro e... com ânimo. Daqui a pouco estamos chegando em Florianópolis. Irmão, de repente, lá pelas tantas, eu olhei, Porto Alegre, a 90 quilômetros. Falei, ué,
Porto Alegre a 90 quilômetros. Eu falei, você viu? Ela falou, não. Eu falei, deu uma ré, olhei a placa, era Porto Alegre a 90 quilômetros. Falou, eu estou voltando para Porto Alegre? Exatamente isso. Ao invés de pegar o carro e retornar para Florianópolis, eu ainda faço o quê? Volto para Porto Alegre. Pois na vida espiritual tem muita gente assim, achando que está indo para Nova Jerusalém e está indo para Porto Alegre. Tem muita gente imaginando que está indo para Nova Jerusalém, mas está convicto que vai ouvir o toque da última trombeta, mas está indo para qualquer lugar, menos a Nova Jerusalém. E é exatamente isso que o inimigo quer. Que percamos o foco. Aí você me pergunta, Caleb, como é que eu posso manter o foco nos dias odiernos? Como é que eu posso manter o foco nos dias de hoje? Só existe uma forma. Você pode até dizer, Caleb, se eu frequentar todos os cultos durante a semana e domingo, de manhã e à noite, pode ser, amém, tudo bem. Eu quero ser dizimista, continue, porque o Senhor vai te abençoar. Ofertante, a mesma coisa. Mas para você manter o foco, só existe uma forma. É mergulhar nesta palavra. É viver esta palavra. É se alimentar desta palavra. Se você fizer isso, podem acontecer escândalos de norte a sul, leste a oeste. Nada vai abalar a tua fé, porque o teu foco está naquele que é o Todo-Poderoso. Mas, no entanto, nós temos dificuldade de mergulhar nesta palavra. A vida moderna hoje nos cansa tanto que às vezes quando você vai querer abrir a Bíblia, parece que você tomou um comprimido de Lexotan, que dá um sono. Tem gente que vai ler e fala assim, rapaz, mas é tão pequena essa letra. Ele lê, mas parece que não tem apetite pelo que está lendo. A mente dele vai para o boleto que vai cair no dia seguinte. A mente dele vai para qualquer lugar, menos para cá. Quando nós temos apetite, é diferente. Passou agora por aqui um vendaval chamado Covid. E uma das coisas que ele atingia era exatamente o sabor. Pessoas perdiam o sabor das coisas. A falta de apetite leva você a ignorar uma comida maravilhosa e cheirosa. Quando você não tem apetite, quando você está com fastio, a comida pode estar maravilhosa, até o cheiro te dá ânsia. Agora, quando você está com apetite, meu irmão do céu, não vou nem falar em comida que eu estou em regime e preciso emagrecer, mas é difícil. Assim é esta palavra. Quando você tem apetite pela palavra, qualquer palavra de alguém aqui ministrando é um banquete para você. Mas quando você tem fastio espiritual, pode vir Paulo ressuscitar e pregar aqui, que você vai sentir fastio, não vai sentir vontade de ter alimento. E se tem uma das coisas que o inimigo trabalha, é exatamente nesse fastio espiritual. Na minha época, uma das maiores reuniões que nós tínhamos era a escola bíblica dominical. Eu viajo esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, há 43 anos. De norte a sul, leste a oeste. As nossas escolas bíblicas cada vez ficam menores. As pessoas querem avivamento, o pregador chega aqui, grita, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Quando termina, você pergunta, ele pregou em quê? Não sei, mas foi uma bênção, rapaz. As pessoas fogem do conhecimento. As pessoas fogem do ensino, porque querem alguma coisa que seja de imediato. E esta leitura da palavra é ela que nos mantém o foco. É ela que vai nos dar exatamente a condição de ouvir o toque da última trombeta. Tem muitas coisas que o inimigo age. Você quer ver? A religiosidade é uma das coisas que o inimigo usa nos dias de hoje. A religiosidade. Religiosidade, trocando em miúdos, é quando você sabe tudo sobre a sua denominação e nada acerca de Deus.
Você sabe que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais aquilo, você sabe tudo. E pouco sobre as coisas de Deus. A religiosidade cega completamente o agir de Deus na vida de pessoas. E se tem uma coisa que o inimigo gosta, são de pessoas assim. E eu vou contar para vocês o que aconteceu no tanque de Betesda. Jesus Cristo chega no tanque de Betesda e tinha várias pessoas doentes, esperando o anjo mover as águas. E ele olha, chama a atenção de um homem que há quase 40 anos estava ali paralítico. Quase 40 anos. Numa palavra fala 38 e no outro quase 40. Eu vou ficar no quase 40. Quem está quase 40 anos no lugar, na região, todo mundo da região sabe quem é aquela pessoa. Um frentista de um posto que há 40 anos atende as pessoas, todo mundo sabe quem é. O seu Zé da padaria, que há 40 anos serve na padaria, todo mundo da região sabe quem é. Você está há quantos anos aqui já, pastor Ismael? 17 anos. E eu tenho certeza que aqui ele é conhecido. Agora imagina 40 anos num só lugar, na região. E esse homem, há quase 40 anos, estava ali, paralítico. Olha o que a religiosidade faz. Jesus chega até ele e pergunta, você quer ser curado? Ele já responde com uma denúncia. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele fala, Senhor, eu estou aqui há quase 40 anos, ninguém me ajuda. Isso é uma outra palavra que eu não quero entrar nela, mas apenas no fato de Jesus dizer, pega a tua cama e vai embora. Diz a Bíblia Sagrada, o texto, que ele pega a Bíblia, pega a cama, coloca na cabeça, sai de dentro do tanque e começa a andar na região em direção à casa dele. Pois a religiosidade, os religiosos da época, eles não viram um paralítico que há quase 40 anos agora estava andando. Eles viram um homem com uma cama na cabeça em pleno sábado. Ao ponto de questionar, você fazendo esforço no sábado, a religiosidade, a preocupação está muito mais nas coisas da sua religião do que no agir de Deus na vida de pessoas. A religiosidade cega as pessoas. Ao invés de ver um homem paralítico andando, viram um homem com uma cama na cabeça em pleno sábado. A religiosidade, ela é terrível, cega a pessoa do agir de Deus. É aquelas pessoas que acham que só a sua denominação é que vai para o céu, as outras não. É aquela que acha que alguém, porque está usando isso, usando aquilo, não vai para o céu, mas nem a pau. A religiosidade faz com que alguém cheio do Espírito Santo traga uma palavra e ele não aceita porque está usando algum tipo de roupa que ela ou ele não compactuam. Não que seja indecente, não. Eu estou falando porque conheço a minha igreja, de norte a sul, como vocês sabem. Sou filho de pastor, veterano da Assembleia. E é muito difícil você se desligar da religiosidade. Só tem uma coisa que faz você se desligar, é o conhecimento da palavra. O meu povo perece, não é porque o diabo é astuto. O meu povo perece, não é porque o diabo está atuando. Não, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E dá a impressão que ele falou isso para os incrédulos, ele falou isso para os próprios discípulos. Se aprofunde nesta palavra. Se aprofunde nesta palavra. Eu sei que eu estou falando para uma igreja inteligente, para uma igreja que é ensinada, para uma igreja que tem hábito de ler a palavra de Deus. Mas também sei que nós, nesse grupo, existem pessoas que pouco se debruçam para ler e meditar nesta palavra. E tem gente que acha que faz o seguinte, a partir de hoje ele começa a ler. Aí no dia seguinte ele fala, pastor Ismael, pastora Vera, ontem à noite eu li 50 capítulos antes de dormir. Como se fosse uma vantagem. Não faça isso, não exagere. Você leu 50, mas não tirou o suprassumo de um capítulo.
Não é a pressa em ler que vai fazer você manter o seu foco. Um dia eu estou com a Ruth comendo, e ela disse, bem, você está comendo muito rápido. Eu falei, eu? Eu já tinha acabado, ela estava começando. Aí ela falou, você tem que mastigar não sei quantas vezes antes de engolir. Eu falei, Ruth, tu acha que eu vou ter tempo de ficar mastigando? 1, 2, 3. Falar isso para gordo, irmão, é ofender. Né? Não, você tem que mastigar, porque você mastigando, o cérebro vai entender que você está mais saciado. E eu comendo numa rapidez. E ela falou, não, você tem que comer devagar. Se você comer devagar, vai te engordar bem menos, vai ficar saciado. Falei, tá bom, tudo bem. A mesma coisa no campo espiritual em relação à palavra. Não adianta você querer ler 50 capítulos em 2 horas. Eu vou ler a Bíblia em 3 meses. Não. Mastigue esta palavra. Mastigue essa palavra. Tenha calma. Faça devagar. Você sabe que tem alguns textos da Bíblia que vem 3, 4 assuntos. Em cada capítulo vem 3, 4 assuntos num só capítulo. Então leia, abra a sua Bíblia e leia aquela primeira parte. Não entendeu? Volte. Não conseguiu entender? Volte de novo. Não conseguiu entender? Tenha paciência. Aí você fala, Espírito Santo, esta palavra foi escrita para eu entender. Então, abre a minha mente, clareia a minha mente, para que eu possa entender esta palavra. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai clarear a tua mente e vai fazer você ter um apetite incrível. Aí será muito difícil você ficar um dia sem o seu devocional diário da leitura desta palavra. Aí sim você vai manter o seu foco naquele que é o Todo-Poderoso. Eu sempre gostei muito de contar histórias. Os meus programas de rádio são recheados de histórias. Seguindo Jesus Cristo como exemplo, ele gostava de contar histórias, parábolas. E tem uma história de um cara que ele tinha uma namorada e ele queria casar, mas estava com pouco dinheiro. Então ele resolve ir no Rio de Janeiro fazer um curso e quando voltasse teria um salário melhor e iria casar. E ele disse, minha querida, eu vou ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, vou fazer um curso lá de 6 meses, quando eu voltar, nós vamos casar. E ela ficou muito feliz. E na época das cartas, ele disse, olha, eu vou te mandar uma carta todo santo dia, falando do meu amor por você. Quando eu chegar, vou falar com o pastor Ismael Montanha para fazer nosso casamento, vai ser a coisa mais linda do mundo, meu amor. E ela acredita. Ele então pega o avião, vai até Navegantes, pega o avião e vai para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Passa a primeira semana, não chega a carta, a segunda também não. A terceira semana, nada. Quarta semana, não chega a carta. Ela não aguentava mais, não podia ver ninguém de amarelo, que ela já pensava que era um carteiro, e não chegava a carta, até que um dia o carteiro chegou, com uma carta na mão. Ela ficou muito feliz, é para mim, é para você. Ela chega, abraça o carteiro e fala, Jesus te ama, viva, aleluia, quase foi renovada. Ela entra em casa, escova os dentes, se perfuma toda, deita no sofá, coloca o pendrive do Caleb para dar clima e começa a ler a carta do namorado. Minha querida e inesquecível, salve, salve, namorada. Estou aqui na cidade maravilhosa há 30 dias, procurando a beleza da famosa cidade maravilhosa, e não encontrei. Fui no Cristo Redentor, olhei para um lado, olhei para o outro, cadê a beleza da cidade que chamam de maravilhosa? Fui nos pontos turísticos e não vi, andei até de bondinho e não vi beleza nenhuma. Sabe por quê, meu amor? Porque você não está ao meu lado. Porque quando você está ao meu lado, o feio se torna belo. Mas quando você está distante, como agora, o belo se torna feio. E ela acredita em tudo que ele escreve. Ela não está nem aí para os erros ortográficos. Ela não está nem aí se ele escreveu você com C cedilha. Não.
ela pega a carta e faz assim, ó. Ai. Lê, relê. Aleluia. Se deixar, fala até em mistério. Eu estou exagerando ou é mais ou menos assim quando se está apaixonado? Pois isso aqui é uma carta. E quem escreveu essa carta não foi o namoradinho que disse que ia ali no Rio de Janeiro e voltava. Quem escreveu essa carta é o noivo da igreja, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que um dia voltará para nos arrebatar. E tudo sobre o seu retorno está nesta palavra. Tudo sobre o seu retorno está nesta palavra. Qual é a intensidade do teu amor por este noivo que um dia voltará? Sabe-se através da dedicação que você tem a essa palavra. Quando você ama, você lê até andando a carta. Vai lendo a carta andando. Eu já li carta da Ruth quase tropeçando, quando a gente namorava. Agora, quando você não gosta, você faz assim, ó. Tá, depois eu leio. E não lê. Tem muita gente que faz mais ou menos isso com a palavra. Se dedica a esta palavra. Se dedica a essa leitura. Quando chegar em casa hoje, procure lê-la. Caleb, eu vou sentir sono. Esquece. O Espírito Santo vai te dar graça. Converse com ele. Ele é uma pessoa. Espírito Santo, eu quero ter fome desta palavra. Eu quero ter sede desta palavra. É a única forma de estarmos atentos para o toque da última trombeta e não sermos levados por ventos heréticos que assolam este planeta de norte a sul. Posso ouvir um amém? Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe o teu lar. Que esta semana que se inicia hoje seja uma semana maravilhosa em todas as áreas da tua vida. E não se esqueça, coloque em prática. Leia. De um tempo para cá, de uns 10, 15 anos para cá, eu tomei essa atitude de vender meu material e dar de presente uma Bíblia para incentivar cada vez mais pessoas a ler. Para incentivar cada vez pessoas mais a se dedicar a esta palavra. Não adianta o ritual religioso, vou ao culto, canto, bato palma, etc e tal, se você não se dedicar 100% a esta palavra. Você quer ter um lugar ao sol, o que é que a gente faz? Estuda, mestrado, doutorado, etc e tal. Isso é ótimo, é maravilhoso e devemos fazer isso. Mas não se esqueça que, paralelamente, nós vivemos de uma forma 70, 80 anos, 90 anos. Eu quero viver 120, não sei se com essa gordura toda, mas eu quero viver um pouquinho mais. Mas a gente vive como se vivêssemos só esse período. Não, isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro. Devemos nos preparar, não apenas para ter uma boa casa, um bom tênis, um bom carro, ter roupas, poder viajar, isso é muito bom. E a gente se dedica 100% às vezes nisso e esquecemos o outro lado da vida espiritual, lendo, meditando e se aprofundando nesta palavra. Que possamos correr atrás do vil metal, mas jamais vamos esquecer de correr atrás desta palavra, que um dia fará com que possamos ouvir o toque da última trombeta e sermos arrebatados deste mundo, que é a grande esperança da igreja. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Meu querido amigo, pastor Ismael Montanha, come here please, brother. Que Deus te abençoe de uma forma especial, mano, e muito obrigado por me franquear a oportunidade de poder cantar, adorar a Deus e ministrar ao teu rebanho. Que Deus te abençoe. Aqui você vai orar pelas famílias. Vamos estar em pé, meus queridos. Já estamos encerrando. Você que tem seu familiar aqui, que não está com ele, procure agora e aproxime-se dele, esteja ao lado. Você que está com seus amigos chegados, fique aí então junto com seus amigos. Nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos avós, pelos pais, pelas esposas, pelos filhos, pelos netos. Vamos abençoar toda a família. Vou estar ali ao lado da Vera. Cada um que tiver com seu familiar, chegue próximo dele. E você que está só, não tem um familiar nessa noite, você representa a sua família aqui. E a bênção vai até onde está seu familiar. Amém? A sua casa. A oração dessa noite chegará lá para abençoar tua vida e tua família. Oremos todos. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que tens dispensado a nós.
Te agradecemos por essas horas que passamos aqui, Senhor, adorando o Teu santo nome, louvando a Ti e ouvindo a Tua palavra. Aqui tem famílias reunidas, Senhor, pessoas representando famílias, pessoas, Senhor, que acreditam no Teu poder, pessoas que precisam de um milagre em alguma área de suas vidas. Realiza este milagre para a honra e glória do Teu nome. Senhor, sabemos que o inimigo nos dias de hoje trabalha de uma forma cruel para destruir, neutralizar a família. Mas a família, Senhor, é um plano Teu. E nós sabemos, Senhor, que quando estamos alicerçados na Tua palavra, nada pode abalar a nossa família. Que possamos, Senhor Jesus, cada vez mais profetizar para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, acerca de Ti, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que possamos, Senhor, cada vez mais mergulhar na Tua palavra e que esta bênção da Tua palavra possa ser aspergida sobre a nossa família. Pai, filho, neto, avós, todos, Senhor, aqui representados, Senhor, que a Tua graça seja abundante na vida de cada família aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre e sempre. As bênçãos apostólicas com o nosso querido pastor. Na saída, eu ainda vou pegar o material do carro. Se você quiser, nos aguarde e você vai ter esse material em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor.